Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja no mundo. É que estou mais uma vez com vocês nestas conversas com o mundo. Como vocês já puderam ver no genérico de entrada deste vídeo, hoje venho falar das possibilidades de uma terceira guerra mundial. De verdade, há quem acredite que nós já estejamos numa terceira guerra mundial. E há outros, que, tal como eu, que acreditam que não é se essa terceira guerra mundial vai acontecer, é quando é que ela vai acontecer. A única pergunta aqui que todos nós devemos fazer é: será caso do que a humanidade chegou ao ponto de poder pressionar o botão que destruirá 10.000 anos de civilização? Será que vamos usar armas nucleares, armas de destruição massiva, como as termonucleares, como as bombas de neutrões, como as bombas químicas ou biológicas? Aqui é que está a dever a pergunta que todos nós deveríamos ter a capacidade de perguntar. Estão líderes do mundo suficientemente loucos e desesperados ao ponto de pressionar esse tal botão vermelho e de alguma forma usarem as armas mais potentes alguma vez criadas pela humanidade, como são as armas termonucleares, as armas que todos nós conhecemos como as armas de destruição em massa, que de alguma forma trarão a todos nós o que a Bíblia profetizou no seu último livro, que é o Apocalipse? Será que existe na vontade e na mente dos líderes mundiais a necessidade de pressionar esse botão para de alguma forma trazer a todos nós o fim da civilização tal como nós conhecemos? Uma coisa é certa, temos que analisar isso de uma forma completamente aberta, com uma mente de alguma forma límpida, sem qualquer poluição de nenhumas partes, para podermos ter a capacidade de compreender se isto de veras é um facto que pode estar em cima da mesa. Sem entrar em pânico ou qualquer forma de histerismo, vamos avaliar os factos que temos conhecimento, sem se deixar contaminar por teorias da conspiração ou se deixar levar pela propaganda própria dos países envolvidos e dos meios de comunicação por eles controlados, e que sem dúvida nos estão a tentar vender o produto que mais lhe convém ou que mais alto paga para eles transmitir ao mundo, e de alguma forma, como sempre fizeram através da história, mais uma vez nos trazer lavagens cerebrais para acreditarmos nas suas filosofias e nas suas razões para poderem fazer aquilo que querem fazer. Mas mais uma vez, uma frase que eu sempre uso e que volto hoje, sem dúvida, a ter a necessidade de usar novamente: devemos aprender com as lições do passado para melhor compreendermos o presente e para poder estar mais preparados para antever as possibilidades que o futuro nos pode trazer. Devemos compreender, acima de tudo, quais são os países que estão aqui envolvidos. Quais são os beneficiários de uma possibilidade de uma guerra a níveis mundiais. Quais são de veras as razões que podem trazer isto à existência? Quais os conflitos necessários para que se desencadeie aí a possibilidade de uma guerra termonuclear? São estes alguns dos fatores que hoje venho trazer a vocês, para que todos nós tenhamos a capacidade de compreender um pouco mais daquilo que se passa pelo mundo e, de alguma forma, quais as possibilidades desta terceira guerra mundial, que acontecerá um dia e que, como alguns dizem, já está a acontecer, ou pelo menos o prelúdio, ou quer dizer, o princípio dela já foi posto em ação.
devemos compreender uma coisa. Quais são os países que estão em possessão de armas de destruição massiva com a capacidade de poder trazer ao mundo uma destruição de tal dimensão? Eu passo a dizer os países que estão envolvidos, com o número de armas que de alguma forma eles têm e de alguma forma talvez as implicações ou a necessidade deles fazerem parte deste grupo. Em primeiro lugar, com o maior número de armas no mundo inteiro das armas nucleares, está a Rússia. A Rússia tem 6.225 armas nucleares, muitas delas dispostas, ou quer dizer, prontas a utilizar a qualquer momento, e algumas delas que podem ser reativadas. Em segundo lugar, temos os Estados Unidos com 5.500. A China vem em terceiro lugar, com 350 declaradas, porque existem de alguma forma relatos e conhecimentos sobre algumas identidades que acreditam que o número de armas nucleares possuídas pela China ultrapassa já as 1.000. Há quem de alguma forma afirme que tem completa a certeza que a China já ultrapassou as 900 armas nucleares. O seu arsenal cresceu nos últimos anos brutalmente, não é só o seu arsenal nuclear, mas se vocês olharem para a China e para a sua construção naval, a China atualmente é o país com a maior força naval no mundo inteiro. Com a maior força naval, aqui há uma questão a pôr. Eles têm muitos navios, mais do que os Estados Unidos têm, sem dúvida. Mas a qualidade deles e a capacidade deles de destruição terá a mesma que aquela que os Estados Unidos têm? Não, não tem. Não têm nem a mesma capacidade, nem a mesma tecnologia, nem o mesmo poder destrutivo que, de alguma forma, a força marítima americana tem. Mas uma coisa é certa, devemos considerar que é, sem dúvida, uma potência de respeito. Em quarto lugar, devemos a França com 350 armas nucleares ativas, pelo menos que se saiba. Em quinto lugar, vem a Inglaterra com 225 armas nucleares, o Paquistão com 165, a Índia com 156 e dos países considerados que de alguma forma o mundo não tem completa certeza sobre o seu número de armas nucleares, está Israel. Sim, Israel não tem um programa nuclear ativo, mas sabe-se que desde os anos 60, e há quem acredite que foi a América que passou de alguma forma para Israel os planos para construir essa arma nuclear para poder defender contra os inimigos árabes na área, que sempre cantaram e de alguma forma propagaram a necessidade da destruição ou aniquilação total do país que nós conhecemos como é Israel. Israel, sem dúvida, teve a necessidade de criar aí um programa nuclear para poder proteger contra esses países árabes todos que o rodeiam, e que não são poucos. A seguir a Israel vem, sem dúvida, o Norte-Coreia. O Norte-Coreia tem entre 40 a 50 bombas nucleares, segundo se consta, ninguém sabe ao certo, ninguém sabe qual o poder verdadeiro dos seus mísseis de poder alcançar os Estados Unidos da América. Há quem acredite que ele já atingiu essa capacidade, há quem acredite que os seus mísseis não têm a capacidade ainda de fazer isso de uma forma efetiva. Mas uma coisa é certa, temos aqui outro jogador nesta mesa de jogos, que é o Irão. O Irão está, segundo se consta e segundo fontes dos serviços secretos israelitas foram capazes de apurar, na última fase da construção da bomba nuclear. Só lhe falta enriquecer o urânio ou o plutónio a níveis que realmente possam ser instáveis o suficiente para poder trazer aí a possibilidade de criar essa arma nuclear. Foi uma das razões porque é que as pessoas não compreendem porque é que Trump terminou com o acordo que existia entre o mundo e o Irão para a não proliferação de armas nucleares, é que
no acordo feito com o Irão, uma grande parte das instalações consideradas de extremo interesse não podiam ser verificadas pela organização que de alguma forma gera a não proliferação de armas nucleares. Ora, se os pontos mais importantes não podiam ser fiscalizados, como é que nós podíamos ter a certeza que não era aí que se estava a desenvolver o programa nuclear iraniano? Esta foi a razão que muitas pessoas não compreendem, pela qual é que o Trump terminou este acordo de não proliferação de armamento nuclear com o Irão. Porque não tinha razão de estar, de alguma forma, a tentar enganar o povo que a comunidade internacional estava a fiscalizar o que é que o Irão estava a fazer. Não, não estava. Estava apenas nas instalações que eles designavam e que tinham que lhe dar 30 dias de antecedência antes de poder visitar esse site que eles poderiam ter visitado. Isto foi um dos acordos mais estúpidos alguma vez feitos pela administração do Sr. Obama. Por isso, o Trump teve certo quando, de alguma forma, decidiu pôr fim a esse acordo que não tinha qualquer sentido. Mas, enfim, deixamos isso para trás e continuamos com aquilo que realmente importa, que é trazer a nós todos uma maior compreensão e um melhor conhecimento do que é que pode explotar uma terceira guerra mundial e quais os fatores que de alguma forma influem para que ela possa ser realmente algo extremamente perigoso para toda a humanidade e para toda a vida no planeta Terra. Temos que compreender o seguinte, que sem dúvida, quando olhamos para isto tudo e pensamos que Israel tem armas nucleares, Israel precisa destas armas nucleares. Mais uma vez, através deste conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Palestina, Israel tem como seguro aquelas armas nucleares. Se estas armas nucleares, Israel já tinha sido atacado por todos os países árabes e sido destruído completamente. Estes todos os países árabes à sua volta, como é o Iraque, como é o Irão, como é o Egito, como é vários países naquela área, já tinham, sem dúvida, juntado uma força para poder destruir Israel e, de alguma forma, limpar esse fora do mapa. Não o fazem porque têm conhecimento e consciência nem só do apoio americano, que, de veras, aí põe uma vírgula bastante grande, mas também que Israel está na possessão de, pelo menos, segundo se sabe, 90 armas nucleares. E que ninguém sabe nem só o seu tamanho, qual é a dimensão nuclear que elas têm, quais é a capacidade em termos de quilotons ou megatons da sua explosão, como também ninguém sabe o número, nem onde elas estão. Porque, segundo consta, nos anos 60, quando este programa em Israel foi desenvolvido, foi feito em secreto, de uma forma tão incrível, que foi criado em bases subterrâneas criadas por Israel. Por isso, desde os anos 60, que Israel é possuidor de armas nucleares. Israel podia as ter usado em 1967, podia as ter usado em 1973, mas pela pressão e apoio dos Estados Unidos, Israel não teve a necessidade de as usar. Mas que as pode usar a qualquer momento se se ver ameaçada, isso sem dúvida, eu acredito que as usará. Israel, se for posto contra um canto e se a sua existência estiver de veras em perigo de existência, acredita. Não é só este primeiro-ministro que atualmente governa Israel, mas qualquer um deles, se se ver num ponto de não retorno, será obrigado, sem dúvida, a pressionar o botão vermelho e a trazer um holocausto nuclear àquela zona do mundo e que, por sua vez, afetará o mundo inteiro e nos trará o inverno nuclear, sem dúvida. Mas temos que compreender aqui alguma coisa que é bastante importante. É bastante referenciar que Israel é um país que tem direito à sua autodeterminação e à sua existência.
Não vim aqui focado no conflito que existe atualmente entre Israel e a Palestina, ou seja, entre Israel e o Hamas, porque de veras o povo palestiniano é apenas usado por esta organização extremista que é o Hamas como escudo. É triste que uma organização terrorista utilize o povo para se esconder atrás dele e de alguma forma aí criar casualidades, ou seja, efeitos colaterais, como Israel chama, e vítimas, como os palestinianos lhe chamam. O que é triste aqui é que são seres humanos que estão a ser de alguma forma mortos, sem necessidade, porque esta organização extremista que é o Hamas decidiu mais uma vez, com o apoio, sem qualquer dúvida, do Irão e do Hezbollah, fazer mais um ataque terrível. Segundo alguns analistas deste assunto, dizem que este foi o pior ataque contra a nação judaica desde a Segunda Guerra Mundial, com os campos de concentração e o extermínio em massa dos judeus pelo sistema nazi. Uma coisa é certa, e sem dúvida, uma terceira guerra mundial pode acontecer. Pode acontecer e, de alguma forma, estamos a criar as condições para que ela seja possível. Temos a Rússia já em guerra declarada com a Ucrânia e que, de alguma forma, está a pôr aqui em causa a NATO e os Estados Unidos, porque, segundo o artigo 5 da NATO, se a Rússia, por acaso, bombardear ou invadir algum país que faz parte da NATO, segundo o artigo 5 da NATO, a invasão de ou o ataque a resulta na resposta de todos. Quer dizer que no artigo 5 da NATO, quer dizer que se um dos países que faz parte da NATO for atacado, os outros são obrigados a entrar nessa guerra para defender esse país ou esses países que forem atacados. Portugal está incluído nestes países. E Portugal não passa apenas de um pequeno país sem muito valor, nem só estratégico, mas também sem muito valor militar, para de alguma forma trazer a esta equação alguma diferença. Há países muito mais importantes, com muito maior importância dentro desta área, como é a Inglaterra, a França, a Espanha, a Itália. São países com um desenvolvimento militar muito superior, com uma força militar muito mais desenvolvida e com, de alguma forma, armamento muito superior àquilo que Portugal é capaz de poder alcançar com os seus meios, derivado a serem de alguma forma armas extremamente sofisticadas e com custos demasiado elevados para o exército português poder suportar. Temos meia dúzia de caças, temos meia dúzia de fragatas, para de alguma forma defender a nossa integridade territorial, e por aí deve chegar. Eu não acredito que nenhum país no mundo deveria ter a necessidade de ter um exército para se defender. Devemos ter a capacidade de já ter evoluído o suficiente para podermos chegar a qualquer acordo ou qualquer desacordo através de reuniões onde as pessoas pudessem expressar as suas razões, de alguma forma as suas preocupações, e aí resolver as coisas de uma forma civilizada e inteligente. Mas infelizmente o ser humano continua a utilizar táticas barbáricas para de alguma forma expressar o seu desagrado ou o seu não apoio ou a sua opinião contrária a determinadas políticas ou a determinadas ações de um país. O que é certo é o seguinte: há aqui algo que realmente devemos ter em consideração e que realmente nos faz compreender um pouco o porquê disto tudo estar a acontecer. Sem dúvida, a principal razão que trouxe o mundo a este ponto foi, sem dúvida, o Covid-19. O Covid-19 criou uma instabilidade social e económica nos países suficiente para trazer ao mundo
as condições necessárias para que o mundo sinta a necessidade de poder, de alguma forma, exercitar o seu músculo militar uns com os outros. A maior verdade que existe neste ponto é que os únicos realmente ganhadores ou aqueles que beneficiam com a guerra são, sem dúvida, as indústrias que estão voltadas para o desenvolvimento e criação de armamento para que as guerras sejam possíveis. E este complexo industrial que, de alguma forma, existe um pouco pelo mundo inteiro, é um complexo bastante forte. É, de alguma forma, uma indústria com um poder extraordinário de influência sobre os países que cada um deles fornece essas armas. Por essa razão, eles são, sem dúvida, um dos maiores interessados para que esta guerra aconteça. E nem só são um dos maiores interessados, como também são um dos maiores influenciadores e que, de alguma forma, têm a possibilidade de travar ou de poder dar mais energia a esta possibilidade de poder acontecer. Uma coisa devemos ter aqui em consideração. Eles pensam que podem controlar isto e que mantêm isto dentro do controle daquilo que eles acham que é possível manter para manter a guerra sem entrar em níveis de destruição massiva. Mas às vezes isto pode sair fora do controle e é aqui que eu realmente questiono o porquê de estas indústrias continuarem de alguma forma a trazer ao mundo, através da sua influência, mais guerras, mais destruição, mais mortes. Não tem sentido. Estas indústrias e quem as preside devia ter a capacidade de desenvolver outras tecnologias para sustentar as suas indústrias sem ser esta indústria bélica que de alguma forma continua a sustentar e a dar bilhões de dólares pelo mundo inteiro ao mundo inteiro. Há aqui uma coisa que devemos ter em consideração. Israel, nesta guerra com o Hamas, Israel não está unicamente a lutar o Hamas. Israel está a lutar o Irão, está a lutar um pouco contra todo o mundo árabe. Porque, de verdade, todo o mundo árabe, desde o Irão ao Iraque, ao Egito, ao Paquistão, ao Catar, à Síria, à Jordânia, ao Iémen, Marrocos, o Sudão, a Arábia Saudita, o Chad, a Líbia, o Kuwait, a Algéria, todos estes países, de alguma forma, com a maioria da população muçulmana, apoia a destruição do país que é Israel, em parte pela sua crença, pela sua religião, pela sua história. O que é errado. A Palestina nunca existiu como base principal do país que hoje conhecemos como é Israel. Desde o princípio dos tempos, esta terra chamada a terra do leite e do mel, a terra de Canaã, que foi prometida ao povo de Israel, já mesmo quando ele era escravo no Egito, e que de alguma forma aí Abraão, de alguma forma, deu o seu filho aí Jacob, considerado o Israel, que eu vim a explicar a vocês através do judaísmo, que Israel significa aquele que luta com Deus. Os israelitas de alguma forma são isso. E sem dúvida esta terra foi deles desde há mais de 4.000 anos. As escrituras sagradas falam disso. As escrituras sagradas não falam da Palestina. Quando os romanos estiveram aí, quem de alguma forma estava aí no templo e estava aí eram os judeus. Jesus Cristo era um judeu. Vocês olhem para as escrituras sagradas, não precisam nem sequer olhar para a Wikipédia. Nem vale a pena tentarem encontrar maior justificação
e mais razão do que as escrituras sagradas que foram escritas nos últimos 4.000 anos. Para aí encontrarmos bastantes razões para o povo que hoje conhecemos como o povo judeu sentir que esta terra é sua. Eu, independentemente de não ser uma pessoa religiosa, tenho conhecimento e consciência bastante das religiões, o suficiente para compreender e ter lido as escrituras sagradas para saber que esse povo que realmente foi eleito para viver nesta terra foi considerado o povo de Israel, que eram os filhos de Jacob. E que eram os filhos de Jacob? Os filhos de Jacob são as 12 tribos que de alguma forma formaram Israel. A Judeia, de onde Jesus Cristo veio, ele era um judeu. Ele não era um muçulmano. Os muçulmanos só nasceram 700 anos depois. Maomé só nasceu 700 anos depois. Há quem diga que ele ascendeu ao céu através desse lugar que é sagrado aí na capital atualmente de Israel, que é Jerusalém. Foi aí que Maomé ascendeu aos céus, segundo o Corão e segundo algumas escrituras dizem. O que é certo é o seguinte: que deu origem às outras religiões, como é o cristianismo e o islão, foi o judaísmo. O judaísmo é a base, foi de aí que tudo o resto veio existir. Se olharmos para o islão tem como base o judaísmo. As escrituras básicas, principais de qualquer religião monoteísta, como é o cristianismo e como é o islão, nasceram aí dessas escrituras sagradas escritas pelos judeus e que foram traduzidas na Biblioteca de Alexandria por 72 linguísticos que puderam, através do conhecimento adquirido aí da língua hebraica e aramaica, traduzir os textos sagrados para o idioma que todos nós conhecemos como que é o grego. E depois daí as traduções que vieram para todas as outras línguas que existem. Mas uma coisa é certa, não é disso que eu vim falar. O que eu vim falar é o seguinte: uma coisa aqui acontece e que nós devemos ter em questão. Há aqui vários pontos quentes hoje no mundo que podem dar origem a uma terceira guerra mundial com uma escala devastadora para o mundo todo. A China quer de volta Taiwan. A China continua a debater e de alguma forma a dizer que Taiwan é uma província sua e que deve de alguma forma voltar a ser parte integrante daquilo que é a grande China. E Xi Jinping prometeu isso ao povo chinês, que traria sem dúvida de volta Taiwan aos territórios que pertencem e que fazem parte da grande China. Esse aí é um ponto demasiado quente e que mais um ano ou dois, no máximo, se levar esse tempo todo, a China vai criar aí um ponto demasiado quente que vai trazer uma instabilidade incrível ao mundo inteiro. Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, é que é realmente a pergunta de ouro e a pergunta que vale bilhões de dólares. Mas sem dúvida vai acontecer. Outro ponto bastante importante é o conflito ou a instabilidade que existe entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E entre a Coreia do Norte e o Japão, e entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, e entre a Coreia do Norte e praticamente o mundo inteiro. Porque quem vive na escuridão não gosta de ver a luz em lado nenhum. E, de alguma forma, esse senhor que lidera os destinos da Coreia do Norte, sem dúvida, não quer que o mundo o veja escuro naquilo que ele tem trazido ao mundo e à vida na Coreia do Norte, que tem sido horrível. Mas, enfim, o que é importante aqui é o seguinte: ter consciência. A Coreia do Norte é, sem dúvida, um cão da China. E se a China mandar atacar ao seu cão qualquer país ali à volta, a Coreia o fará. Porque a Coreia terá muito pouco a perder.
e se a China tiver de alguma forma a suportar a Norte-Coreia fará aquilo que a China lhe mandar fazer sem qualquer questão. Por isso temos de ter cuidado com este Kim Jong-un, porque este homem realmente é apenas um vassalo de Xi Jinping. E agora, ainda mais com esta aliança com a Rússia, nem só de Norte-Coreia, mas também da China, estão a criar aqui um poder realmente que é nem só destrutivo, mas perigoso para a humanidade toda. Porque vejam bem, isto não é só a Norte-Coreia com a China, não é só a Norte-Coreia com a Rússia, nem a China com a Rússia. Estes três estão também, de alguma forma, conectados ao Irão. E estes 4 países juntos, nem só com o seu poder bélico, com o seu poder nuclear e com o tamanho das suas forças a nível de pessoas, é impossível para o mundo ser capaz de lutar de uma forma em que possa haver vitória pela nossa parte. Jamais acontecerá. Se a China, a Rússia, a Norte-Coreia e o Irão se juntarem, não interessa quanto poderosa seja a América, junta com a Inglaterra, com a Austrália, com a França, com a Espanha, com a Itália, com Portugal, com a Alemanha, com todos estes países todos juntos, não conseguem jamais lutar contra uma força desta dimensão. A China tem a maior população mundial. Esta é a partida. A China tem armas nucleares. A Rússia tem o maior número de armas nucleares no mundo. Mas eles não têm só armas nucleares. Eles também têm armas biológicas e armas químicas. Isto é extremamente perigoso. Vejamos o que é que a China fez com aquilo que aconteceu no laboratório em Wuhan. Libertou um vírus que é que todos nós conhecemos e que todos nós, de alguma forma, tivemos uma experiência bastante azeda com ele. Vejam o que é que fez ao mundo. Agora imaginem o que é que a China não tem para além do Covid-19. Imaginem o que é que a Rússia não tem para além do Covid-19. Imaginem o que é que estes países como é o Irão, a nível de termos de desenvolvimento biológico, não foram capazes de criar. E a Rússia também. E a nível nem só biológico, mas a nível químico também. Isto é de veras realmente perigoso. Estamos a entrar numa era completamente, não digo nova, mas se olharmos para o passado, nunca antes tivemos a capacidade destrutiva que temos hoje. Independentemente disto ser mais uma guerra mundial e que vai envolver o mundo inteiro, antes, com as capacidades que tínhamos, fizermos o que fizemos e foi incrível o número de pessoas que morreram no mundo inteiro. Mais de 100 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Se existir uma Terceira Guerra Mundial, se sobreviverem 100 milhões de pessoas, será um milagre. E é aqui que eu quero trazer a vossa sensibilidade. Se existir uma Terceira Guerra Mundial, mesmo desses 100 milhões de pessoas que possivelmente poderão sobreviver aos ataques nucleares e à contaminação nuclear, biológica, química, de todas as bombas e todos os arsenais usados no mundo, entraremos num inverno nuclear que durará pelo menos 20 anos e que trará a destruição nem só da civilização como nós a conhecemos, mas até talvez de toda a vida como nós a conhecemos. Principalmente a vida animal será completamente dizimada. Poucos animais sobreviverão, e esses sobreviverão são unicamente aqueles que sobreviveram durante a caída do meteoro há 65 mil anos no Jurássico, em que realmente 65 milhões de anos, em que um meteoro caiu aqui na Baía do México e que de alguma forma trouxe uma extinção em massa ao planeta dos animais superiores a este tamanho. Como tudo que era superior ou maior de 30 centímetros morreu. Por isso, o que é que sobreviverá se uma Terceira Guerra Mundial chegar a níveis de destruição total? Se chegarmos ao nível de pressionarmos os botões do holocausto nuclear, ou seja, a libertação do inferno, esse dia do Armagedão que vem definido no último capítulo da Bíblia, temos que pensar aqui muito sobre realmente aquilo em que estamos a meter o pé. A Rússia
não creio ser um país mau, mas se for pressionado o suficiente, como está a ser pressionado, poderá tornar-se um país extremamente perigoso, como qualquer um de nós. Se formos pressionados até aos limites, todos nós reagiremos. E a Rússia fará o mesmo. Se a Rússia for pressionada para além dos limites que a Rússia considera admissíveis, a Rússia usará armas nucleares. A Rússia já mudou algumas das suas armas nucleares táticas para a Bielorrússia. Sabemos que os Estados Unidos têm armas nucleares em Itália, talvez também aí na Turquia e talvez também em Espanha. Ninguém sabe a certeza. Sabemos que a Inglaterra tem armas nucleares, a França tem armas nucleares. Estamos aí com esse conflito que realmente não leva ninguém a lado nenhum e continua a ser alimentado nem só pelos Estados Unidos, mas também pelos países que fazem parte da NATO. Quando sabemos que não podemos ganhar uma guerra contra uma potência nuclear como é a Rússia. Nós não vamos conseguir vencer a Rússia. Não vamos conseguir destruir a Rússia. Não vamos conseguir pôr a Rússia de joelhos. Porque a Rússia, através dos anos, derivado ao constante uso de sanções, teve a capacidade de criar uma economia a gente diz self-sufficient, quer dizer, uma economia sustentável dentro das suas próprias fronteiras, sem precisar de ninguém para nada. E é aqui que temos de ter compreensão do seguinte: vale a pena estar a alimentar uma guerra que não tem sentido nenhum e que de alguma forma jamais trará a vitória a nós? Será apenas mais uma humilhação para nós, nem só para os Estados Unidos, para a NATO toda. Estamos ali a pôr bilhões de dólares que são necessários para tantas outras causas muito mais importantes do que uma guerra que está a acontecer. Né? Devíamos ter a capacidade de poder forçar as partes a sentar-se numa mesa e a chegarem a um acordo para terminar com esta guerra que não está a trazer benefícios nenhuns a ninguém. A não ser às indústrias bélicas, às indústrias que de alguma forma constroem armamento e equipamento militar. Mas aqui há vários outros fatores. A China tentado sempre, de alguma forma, tentar desenvolver um exército bastante capaz de poder ter uma guerra. A China tentado a comprar equipamento, a comprar alimentos e produtos energéticos mais do que é necessário. A Rússia tem atualmente um dos maiores armazenamentos de comida. A China tem tentado a comprar ouro às toneladas diariamente. A China tem tentado a preparar-se para uma terceira guerra mundial. Será que as pessoas não têm a capacidade de compreender que todo o desenvolvimento da China e de alguma forma do seu exército, de todas as suas capacidades militares, tentado a desenvolver-se ao ponto de poder fazer face a uma América, fazer face ao resto do mundo? Será acaso que as pessoas não têm a capacidade de compreender que isto é de veras extremamente perigoso, aquilo que está a acontecer aqui? Para além destes pontos de referência que eu já referenciei, há aqui outro ponto a referenciar também. Há aqui uma instabilidade entre a Índia e o Paquistão, que são dois países também armados. Parece mentira, mas o Paquistão tem 165 armas nucleares e a Índia tem 156 armas nucleares, pelo menos declaradas. E acontece o seguinte: estes dois países, por causa de uma região que todos nós conhecemos como é a Caxemira, eles têm aí, de alguma forma, uma instabilidade e têm criado aí um foco de tensão realmente que pode trazer mais um ponto para desencadear aí uma guerra. Principalmente se o Paquistão for apoiado pela China, da qual depende brutalmente e da qual tem dependido brutalmente nos últimos anos, através de apoio financeiro requerido pelo Paquistão, que está numa crise financeira e numa crise socioeconómica sem precedentes. E quem é que está aí a apoiar, mais do que tudo? A China. E com esse apoio, o que é que a China está a ganhar? Está a ganhar aí está a ganhar aí, como é que é dizer, poder sobre o governo e sobre as instituições paquistanesas. E como a China tem, de alguma forma,
interesse em territórios que a China diz pertencerem à China, mas que de verdade fazem parte da Índia. Então temos aí mais um ponto na qual nos devemos concentrar e que de alguma forma é bastante importante. Muitas vezes as pessoas pensam, mas aquilo é só um ensaio, está longe de nós, isto não vai acontecer. Eu digo-vos o seguinte: vocês podem viver no Burkina Faso, na Etiópia, na Namíbia, onde quer que seja, na África, aí também na América do Sul, como é o Brasil, a Argentina, como é a Venezuela, como é o Chile, como é o Uruguai, o Paraguai. Todos estes países serão afetados também, mesmo que aí não haja o arrebentamento de armas nucleares. Se houver um arrebentamento de armas nucleares suficientemente grande a nível mundial, aí a contaminação radiológica destruirá o mundo inteiro. E não interessa se armas nucleares foram explotadas aí nesse país. A radiação nuclear trará destruição a todo o lado. E o inverno nuclear, aí no Brasil, mesmo no Brasil, onde hoje as temperaturas estão acima de 30 graus centígrados, aí as temperaturas descerão abaixo de 0 graus negativos. Abaixo, exatamente. Nevará no Brasil, nem só no sul, como atualmente já neva. Nevará na Amazónia. Vocês compreendem aquilo que eu quero dizer? O inverno nuclear não afeta unicamente aqueles países que usaram armas nucleares uns contra os outros. O inverno nuclear afetará o mundo inteiro. De igual forma, para além da destruição que acontece nos primeiros instantes da explosão de uma arma nuclear, vem o chamado fallout, ou seja, a contaminação radiológica que se espalhará pelo mundo inteiro. Subirá para a estratosfera e através desses jet streams que de alguma forma fazem o mundo girar, elas espalharão esta contaminação radiológica pelo mundo inteiro, radiológica, química e biológica, e ninguém está salvo em parte nenhuma no mundo. Calcula-se que o inverno nuclear, pelo menos a níveis devastadores, durará no mínimo 20 a 100 anos. Há quem calcule que o inverno nuclear trará um ciclo em espiral de temperaturas baixas que tornará o planeta Terra numa bola de gelo. Há determinados cientistas que acreditam que será o fim da humanidade. Há quem acredite que sim, somos capazes de sobreviver, e aí é que está o maior perigo. É naqueles que acreditam que somos capazes de sobreviver e somos capazes de viver a uma guerra nuclear. Porque nunca ninguém viu quais são as repercussões, quais são os efeitos secundários do uso de armas nucleares aos níveis que nunca antes vimos. Devemos ter a consciência do seguinte: se uma terceira guerra mundial acontecer, ninguém em parte nenhuma do mundo estará a salvo. Independentemente da tua cidade ter sido atacada por uma arma nuclear, não vais sobreviver à mesma. Poderás sobreviver 1 ano, 2 anos, 2, 3, 4, 5, se tiveres alimentos e equipamento suficiente para filtrar o ar e de alguma forma não trazer a ti imediatamente a morte. Eu estou preparado, principalmente a nível de equipamento, de comida e de conhecimento do que é necessário fazer para sobreviver, através de vários livros que eu tenho vindo a comprar ao longo da minha vida. Tenho como sobreviver um pouco a tudo, não é? Tenho aqui vários livros. Este aqui é muito... Este é um dos livros bastante interessantes que eu cá aconselho a ler, está aqui ainda, porque eu já o li mais que uma vez, esta é a segunda vez que eu estou a ler. Realmente um livro que fala nem só de como estar preparado para a vida, no caso de uma terceira guerra mundial, mas como de alguma forma encontrar meios para sobreviver a nível de comida, a nível de como poder fazer curas com remédios caseiros,
É um livro que eu recomendo bastante bem. Este livro foi criado por pessoas com grande conhecimento a nível do que é a sobrevivência. Isto é apenas um exemplo, né? Tenho aqui outros muito mais também importantes, que eu acho que são de extrema importância. Que é, por exemplo, olha este aqui, este é bastante importante, como preservar comida para poder sobreviver em caso de uma terceira guerra mundial. Estes são alguns exemplos, não é? O que eu digo é o seguinte, devemos nos preparar enquanto pessoas responsáveis e conscientes do que é que pode acontecer. Eu acredito que desse lado, cada um de vocês deve ter um mínimo de preparação para, se isto acontecer, o que é que vão fazer. Tem que ter, vocês, o que eu quero dizer é o seguinte, criem um plano. Em caso de uma terceira guerra mundial, em caso de ataque nuclear, o que é que devem fazer? Qual é o equipamento que é necessário terem? Qual é a quantidade de comida que vocês devem ter e de água para sobreviver o tempo necessário para que as coisas possam voltar à normalidade, se realmente não for um holocausto nuclear? Se for o uso unicamente limitado de armas nucleares ou de armas técnicas nucleares. Para isso devem ter um mínimo suficiente de comida pelo menos para 3 meses, água para o mesmo, filtros, máscaras e de alguma forma equipamento necessário para poderem estar ligados ao mundo, rádios, nem só rádios deste género aqui, como eu tenho aqui, que estes são os chamados ciberrádios, né? Estes são de transporte, tenho ali outros em cima ali, são os rádios, são os chamados CB, chamados da onda, ou quer dizer, CB quer dizer que são os rádios da banda do cidadão, em que podem ser usados para poder entrar em contato com qualquer autoridade ou com qualquer conhecimento. Também devemos ter outros rádios com várias possibilidades de ondas para podermos ouvir qualquer notícia que nos possa chegar. É importante que tenhamos, de alguma forma, notícias do que é que está a acontecer no mundo e saber quando é que é certo poder, de alguma forma, sair para o mundo. Eu já não falo de equipamento desta base, porque isto está aqui, isto é um instrumento para poder ver quais são as áreas que podem estar contaminadas com equipamento radiológico. Com este instrumento eu consigo ver se uma área está contaminada radiologicamente através do fallout de armas nucleares. Tenho aqui outro equipamento bastante importante que um dia virei trazer a vocês. Hoje só vim aqui mostrar a vocês um pouco para vocês verem o que é que eu estou a falar. Este lê a quantidade de rands por hora que são detectados naquela área em que este equipamento tem a capacidade de detectar aí se a área está contaminada ou se não está contaminada. Se quisermos sair de casa, é importante termos um instrumento deste para levarmos e sabermos que estamos a tratar áreas contaminadas. Devemos ter, sem dúvida, também tabletes de iodine para saturar as glândulas da tiroide, para evitarmos de ter o câncer da tiroide e essas pílulas de iodina são extremamente importantes para saturar a glândula, para que ela não possa absorver de alguma forma iodine radiológico que possa trazer aí aos tecidos humanos a degeneração que podem criar cânceres, ou seja, os chamados cancros, não é? O que eu quero dizer é o seguinte: estamos sem dúvida a atravessar um dos momentos mais críticos da humanidade. Devemos ter toda a capacidade de minimamente estar preparados para qualquer eventualidade de uma forma inteligente, sem entrar em pânico, sem entrar em histerismos, sem ir atrás das teorias da conspiração e se deixar levar pela propaganda dos países, muitas das vezes das quais nós deveríamos depender de uma forma consciente, mas que não podemos depender de ninguém. De verdade, vos digo. Contem unicamente com a vossa consciência, o vosso conhecimento. Tenham a capacidade de filtrar a informação que chega até vocês e de alguma forma preparem-se para o pior. E esperem que o melhor aconteça e que nunca seja necessário toda a preparação que vocês
pensaram ser necessário algum dia para a vossa sobrevivência e daqueles que vocês amam. Por isso eu acredito que o seguro morreu de velho e que, independentemente de acreditar ou não acreditarem que isto pode acontecer, preparem-se. Talvez esta preparação seja a diferença entre vocês fazerem parte das estatísticas daqueles que morreram ou das estatísticas daqueles que sobreviveram. Eu quero que cada um de vocês desse lado seja parte daqueles que sobreviveram. Independentemente de onde quer que vocês estejam no mundo, quero que vocês tenham a capacidade de compreender que neste meu grito de alerta, unicamente quero transmitir a vocês que os dados são jogados e, de alguma forma, não é quando eles vão cair. Porque eles vão cair de certeza e a Terceira Guerra Mundial acontecerá. E um conflito de veras a nível mundial vai acontecer. Não é se vai acontecer que está aqui em questão mais. É quando vai acontecer. E quando ele acontecer, este meu grito de alerta que eu vim trazer a vocês hoje mais uma vez, é apenas para que vocês estejam preparados e não entrem em pânico quando isso acontecer. Porque vocês tomaram as necessárias medidas para quando este dia chegar, vocês estarem preparados e saber o que fazer. Terem um plano estratégico para a vossa existência e para a existência daqueles que vocês amam. Ok, malta. Hoje, mais uma vez, já me estendido um pouco nestas conversas com o mundo, mas espero que este episódio tenha trazido a vocês um pouco mais de luz e compreensão sobre as possibilidades que nos esperam num futuro bastante próximo de nós. Hoje fico aqui nestas conversas com o mundo, com um abraço para vocês todos. Como eu sempre digo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, onde quer que estejam. E até o próximo episódio destas conversas com o mundo.